Então, estamos aqui para mais um verbete. O que é história da filosofia? Eu sou a professora Elcia Macedo e estou aqui para te ajudar a compreender conceitos de maneira responsável, de maneira bem fundamentada. E aqui nós estamos pedindo a você que, se este vídeo lhe ajuda e você acha justo, inscreva-se no nosso canal, curta, comenta e compartilha. E se você gosta da história da filosofia, não vamos mais, demorar. Vocês sabem que eu gosto de vídeos objetivos, pontuais, e foi isso que nós nos comprometemos e assim estamos cumprindo. A disciplina filosófica, história da filosofia, como problema, a história da filosofia tem sido objeto de investigação e de análise apenas desde há aproximadamente 2 séculos. Durante a Antiguidade, a Idade Média e parte da Idade Moderna, a história da filosofia consistiu numa descrição das vidas e numa recompilação das doutrinas dos filósofos ou das escolas filosóficas. A obra mais famosa é Vida e Opinião dos Filósofos, de Diógenes Laércio, escrita aproximadamente entre 225 e 250 d.C., e que teve enorme influência. De qualquer modo, o interesse pela história da filosofia, como resultado do interesse geral pela história, nasce no século XVIII, quando os enciclopedistas concebem a história como uma unidade e como a expressão de um progresso. O sentido histórico que vigora nesta concepção adquire grande voo e maturidade no romanticismo e, principalmente, primeiro do que tudo, em Hegel, ao definir a história como uma autogeração, um autodesenvolvimento do espírito. O filósofo Hegel, portanto, definiu a história como uma evolução onde todos os momentos anteriores são necessários enquanto manifestações particulares do espírito, que conserva e supera cada uma das etapas anteriores. Já não se concebem as contradições dos grandes sistemas entre si como uma demonstração da futilidade de toda a especulação filosófica, como os céticos faziam, mas como aspectos diferentes e sucessivos de um mesmo e único caminho. A história da filosofia é, portanto, para a referida época, um processo, mas ao mesmo tempo um progresso, no sentido em que todo o momento é superior em valor ao precedente. A unidade do espírito fundamenta a unidade da história e a esta a unidade da filosofia. Desde fins do século XVIII e começos do século XIX, que a história da filosofia aparece como disciplina filosófica, mas está ainda demasiado embebida numa filosofia da história como consequência das noções de processo e de uma unidade essencial do espírito. Pouco a pouco foi se definindo um melhor conhecimento do passado filosófico e, ao mesmo tempo, um abandono do otimismo da ideia de progresso. Mas isso consolidou a ideia da história da filosofia de maneira sólida, como uma disciplina perfectível. De Hegel, as investigações de Dilthey, Winterbold e Ricord, o neocantismo, Há, apesar das divergências, uma noção comum entre estes pensadores. Em primeiro lugar, pode-se verificar que a história da filosofia não é um conjunto de momentos do espírito rigorosamente encadeados, segundo uma lei superior à história, mas tampouco é um arbitrário montão de opiniões e sistemas inteiramente isolados ou contraditórios.
Todo saber filosófico brota de um meio cultural que forma o horizonte, a partir do qual cada época histórica tende a esclarecer-se consigo mesma. Por outro lado, comprovou-se que não há na história da filosofia cortes radicais, como poderia fazer pensar, por exemplo, a diferença entre a Idade Média e o Renascimento. Em grande medida, cada época prossegue os termos, os temas, os métodos próprios da época anterior. Esta unidade, pessoal, da história da filosofia não é uma unidade do espírito no sentido hegeliano, mas a unidade da filosofia como saber, brotado da vida do homem, como um fato que acontece na existência e que faz a filosofia não uma disciplina que tem uma história, mas um fato que é histórico, prescindindo do que a evolução da filosofia constitua uma marcha progressiva ou, o que é mais provável, um perfil variado, composto de curvas, desvios e retrocessos, o que é essencial à filosofia e o que é, de acordo com Dilthey, a nota constitutiva da alma, a historicidade. E daí surge a historiografia, mas esse já é outro verbete. Então não esqueça, Diógenes de Laércio. Diógenes Laércio escreveu Vida e Opiniões dos Filósofos. Não esqueça, Hegel definiu por primeiro, mas vieram muitos outros, como Dilthey, que mostrou a questão da historicidade. E assim, você ficou por dentro de um verbete muito relevante para os estudos da filosofia. Então, aqui iluminados por José Ferrater Moura, Dicionário de Filosofia, nós trouxemos para você este verbete e traremos o verbete logo mais de historiografia. Espero que você tenha gostado, que queira ter entendido, interagido. Escreva seu comentário aqui no canal. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Lembre-se, este canal busca um conhecimento sólido, responsável, realmente buscando aí um estudo de conceitos bem fundamentado. E ficamos por aqui, espero você no próximo verbete, historiografia. E vamos lá!